Durante muito tempo eu também vivi com essa dúvida. Será que eu vou ser a mesma pessoa? Será que eu tenho esse poder de trazer quem eu era do passado para o meu presente? Será que isso vai acontecer? E quando isso vai acontecer? Pois eu queria que fosse agora, nesse momento. Eu tenho uma notícia, não sei se você vai gostar, mas eu tenho que falar. E no meu caso específico, eu posso te dizer que a pessoa que eu fui não chega nem perto da pessoa que hoje eu sou. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa que entrou no processo de depressão lá atrás não foi só depressão. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e transtorno bipolar. Tudo praticamente vivenciado, tudo de uma vez. O negócio veio para derrubar o sujeito. Quem entra nesse processo, eu acredito que não é a mesma pessoa que vai sair. E por que eu falo isso? Porque o tempo, a janela de sofrimento é muito ampla. E o sofrimento, ele de fato nos deixa um pouco mais, eu acredito que a palavra certa seja, nos deixa mais humanos. Traz um pouco desse lado que às vezes a gente acaba até esquecendo devido a esse mundo tão hoje artificial. Então, em nenhum momento a gente não tem assim uma escala definitiva que todas as pessoas que entraram dentro do processo da depressão saíram a mesma pessoa, porque quando você vive experiências diferentes, automaticamente o seu cérebro tende a modificar algumas coisas, ou não. Então, quando você entrou, você era de uma forma, você vivenciou todo o sofrimento, a tristeza, a dor, a perda de tudo, e aí o seu cérebro começa a se formar, a se moldar de uma outra forma, ou seja, em um determinado momento da vida, você recebe essa chance, né, de mudança, e aí você tem a possibilidade de ir ou não, de sair ou ficar no processo, você é quem vai escolher. Então muitas vezes o sofrimento ele acaba sendo o nosso professor dentro daquela situação, pois passar muito tempo dentro de um processo de tristeza, de aquela melancolia, aquela dúvida, aquele medo da morte, que era, muitas vezes era estranho, mas eu tinha a sensação que a própria morte estava do meu lado. Te juro, tinha certos momentos que eu sentia uma presença negativa de lado. Não sei se era, mas eu estou sendo mais claro para você que naquele momento, em vários momentos, eu tive essa sensação que existia algo sobrenatural, maligno ali. E por que eu dou associação de maligno? Porque quando eu já tinha aqueles pensamentos negativos, as emoções, as piores que possam existir, sem nenhum pensamento positivo. E quando se apresentava aquela sensação, eu sentia a presença de algo mais denso ali, maligno ali do lado, geralmente era desse lado aqui, automaticamente vinham pensamentos diferentes. Vinham pensamentos mais, como é que eu posso te dizer? De fazer algo comigo, se você está conseguindo entender. Isso vinha de forma mais fácil. Até existe um episódio, não sei se eu já contei em alguns vídeos, os primeiros vídeos, não lembro bem, mas só fazendo um resumo, foi justamente em dessas sensações conseguiu ter acesso ao cérebro, eu conseguia escutar vozes ali que me conduziram a fazer uma determinada ação e, por incrível que pareça, na hora da execução do ato, uma outra voz se manifestou, agora do bem, vamos assim dizer, e parece que dentro dessa fração de execução e a outra voz que se manifestou, porque
na lógica de tempo, não era para acontecer isso, porque a frase que foi enviada para mim era praticamente impossível eu parar e analisar e depois refletir o que foi dito e tomar uma outra ação para aquilo que eu estava determinado a fazer. É por essa razão que eu digo que muitas dessas coisas, das vozes, das percepções que a gente tem, a gente acaba quebrando algumas frequências, né? E se aproxima mais daquilo que não pode ser compreendido ao olho nu ou a percepção utilizando apenas a lógica humana. Eu penso mais ou menos dessa forma. E também eu tenho outra percepção que, devido ao sofrimento passado, devido a toda a estrutura de aquela carga negativa que a gente tem, e por ser negativa, eu acredito que todo indivíduo que está passando pelo processo, a mudança ela sempre vem para o lado positivo. Você nunca vai passar por uma depressão. Eu acredito que nunca um indivíduo que passa por uma depressão profunda e consegue realmente se recuperar, ele se torna uma pessoa ruim, porque o ruim já foi experimentado de todas as formas. Esse ruim já teve de tudo, meu amigo. Não tem como você ser uma pessoa ruim, porque você já provou o que é de mais denso quando a gente faz associação a sofrimento humano. Então, eu acredito de olhos fechados que essa ferramenta chamada sofrimento, tristeza, ela vem com a única finalidade de lapidar o indivíduo. E para que acontece isso? Eu também acho que devido ao planeta, o mundo que nós vivemos está tão carregado, está tão denso, de negatividade. Tanto é que você olha os jornais, não passa nada de bom. Você conhece algum jornal que só traz notícia boa? Você conhece algum jornal de papel que só traz notícia boa? Rádio, você já sintonizou uma rádio que só traz coisas boas? É incrível como as pessoas não conseguem compreender isso. Por qual motivo esse sistema, ele apenas nos bombardeia ali de 24 horas de informações negativas? Qual é a finalidade? Você já parou para pensar sobre isso? Então eu acho que esta situação, para quem passa uma depressão, esse modelo de lapidação que a gente recebe é justamente para balancear o mundo que nós estamos vivendo, porque não é brincadeira, meu amigo. Não é brincadeira o mundo que a gente vive. Então, cada vez mais, já pensou se metade das pessoas que estão passando, que é um número grandioso, o número mundial de pessoas que passam por depressão, é isso aqui, ó. Se metade desse número saísse a metade e começasse a vibrar positivamente, nós mudaríamos o mundo. Hoje, agora, praticamente, essas pessoas que eu disse, a metade das pessoas que eu disse, estão vibrando realmente dentro de um padrão mais denso do que o normal, não é isso? Então sempre vai acontecer essa situação, sempre vai acontecer essa situação do sistema, das notícias, das tragédias, ser um campo aberto para vir até nós. É por essa razão que hoje eu não assisto TV, jornal também não pego. Se eu quero ler alguma coisa, eu compro um livro. O livro é mais interessante. Adoro o livro, muito bom. Mas se não for isso, tô fora. Então o velho você, ele vai se encontrar com um novo você dentro do processo. E lá, nesse que eu costumo dizer, o casulo, que eu acredito que é lá que a gente se encontra, naquele processo de escuridão e de tristeza mais profundo, é lá naquele processo que você vai decidir se vai sair ou permanecer dentro da situação. Só que o seu velho eu, ele não era governado pela consciência. O seu novo eu, ele tem que estar se movendo justamente pelas ações da sua consciência. Você tem que deixar o piloto automático de lado. Na hora que tiver esse encontro do velho com o velho não pode, em hipótese alguma, entrar em conflito, porque ele sabe que vai perder. Porque quando você está o seu modo automático, tudo entra para você, entra, sai, porque você não tem o fio, você não consegue filtrar nada, você apenas recebe a informação, você recebe as emoções, você recebe tudo e não consegue filtrar nada. Já quando você está em um estado de consciência que você começa a questionar as coisas, automaticamente não é tudo que entra em você, não é tudo que chega até você e você recebe, não. Aqui você diz não, aqui você bota para lá. É por essa razão que é
tão difícil as pessoas até mesmo entender um poder tão grande que é você viver em no seu pleno estado de consciência. E eu também entendo que é justamente por essa razão que a grande parte das pessoas tem medo do novo. Porque o conhecido, todo mundo faz do jeito que dá, porque é conhecido. É uma via que você já conhece, você já foi, você já voltou, você já foi de carro, de bicicleta, de avião, de jumento, de tudo você conhece. É conhecido a via. Quando chega uma via nova, ninguém sabe como transitar ali. E é por essa razão que sempre haverá medo. O medo, ele sempre haverá, porque você não sabe como suportar, como trafegar, como é que vai ser os primeiros passos, como é que vai ser tudo. Não tem nada mapeado. Está tudo em branco, é uma folha em branco. Mas você pode escutar quem já passou do processo e pegar as orientações e assim começar a trilhar aos poucos, de pouquinho em pouquinho. E vai chegar um momento que essa via que um dia lhe causou tanto medo, você vai ficar agradecido e satisfeito por estar num ambiente onde você nunca deveria ter saído. Aliás, nunca foi nem apresentado. Então, respondendo a sua pergunta, para a gente finalizar esse vídeo, a pessoa que vai sair, não interessa qual é o transtorno, será outra pessoa.